Lucas 1, versos 46 a 55. Diz a palavra de Deus, o cântico de Maria. Então Maria disse: A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque ele atentou para a humildade da sua serva. Pois, desde agora, todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o poderoso me fez grandes coisas. Santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com o seu braço valorosamente, dispersou-os que no coração alimentavam pensamentos soberbos. Derrubou dos seus tronos os poderosos, e exaltou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Amparou Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia, a favor de Abraão e de sua descendência para sempre, como havia prometido aos nossos pais. Amém, irmãos? Pode se assentar. Cântico de Maria nos remete a grandiosa ensinamento que esse texto, esse evangelho traz para nós. No livro As Crônicas de Nárnia, primeiro livro do C.S. Lewis, O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, mostra o mundo inicial, quando eles entram naquela fantasia, um mundo sem brilho, sem cor, totalmente congelado, né? A figura que Lewis ele traz, um reino congelado, o temor que o povo tinha pela rainha, pela feiticeira, que governa e amedronta de forma tirana aquele mundo. Interessante como a história do Lewis, essa fantasia que ele traz para nós, esse conto, remete muito ao tempo que antecede o nascimento de Jesus. E aqui vai alguns aspectos interessantes do Evangelho de Lucas. Ele é descrito por muitos como um evangelho, pode-se dizer, mais detalhista, assim. Dentre os sinóticos, Mateus, Marcos, Lucas, traz um pouco mais de detalhe, um pouco mais de riquezas. Pela linguagem, pelos ricos detalhes, muitos também consideram Lucas como talvez o maior desse início da igreja primitiva, o maior historiador. Como, por exemplo, essa passagem que lemos, que trata um cântico, uma ação particular. Somente alguém que estava lá detalhou para Lucas exatamente o que ocorreu como um cântico de Maria. E embaixo leremos também, em outra oportunidade, o cântico de Zacarias. Mas é interessante, irmãos, que olhando para o Evangelho, estamos aqui com textos muito próximos do nascimento de Jesus. Se passou o anúncio da gravidez de Maria. Maria tinha visitado Isabel, como lemos no domingo passado, onde ocorre aquela passagem bastante conhecida que João Batista adora dentro do ventre, Jesus. E a própria Isabel, ela adora a Cristo, falando: bendita é a mulher que dentre o ventre traz o Salvador. O capítulo 1 se desenvolve com o cântico de Maria após isso, o nascimento de João Batista e, por último, o louvor e cântico de Zacarias pelo nascimento de João Batista antes do nascimento de Jesus. Irmãos, aqui um aspecto bastante interessante e particular daquilo que a gente conhece como cântico dentro da literatura hebraica. A representatividade que o cântico tem, ele é muito forte. Os judeus levam muito isso a sério. Seja na forma de louvor, seja na forma de um poema, os hebreus buscam, pode assim afirmar, a manifestação de sua alma através dos cânticos. Uma coisa muito que vai muito além do entendimento, assim pode-se dizer, intrínseco. Falamos aqui, por exemplo, de Zacarias, que também nesse capítulo terá um cântico. Além disso, temos vários e vários outros exemplos de cânticos dentro da Bíblia. Seja nos Salmos, inclusive no Cânticos dos Cânticos,
como os judeus eles valorizavam bastante a literatura, seja num cântico de um louvor, num poema. E aqui, para fazer uma rápida analogia do que seria um cântico, poderia ser para nós aqui uma demonstração de algo físico, de algo que vai, talvez não é somente uma demonstração de falar, mas também prática, física. Por exemplo, a gente pode aqui afirmar que falamos para o nosso cônjuge: eu te amo, eu gosto de você, mas simplesmente o falar não adianta, não significa muita coisa. Precisamos também demonstrar. E aqui o cântico, ele tem uma finalidade muito grande, quando formos comparar. Por exemplo, você pode falar muito bem para o seu esposo, para a sua esposa que te ama, mas as mulheres que estão aqui sabem que quando você recebe um buquê de flor, um presente, é uma demonstração. Não adianta apenas falar, precisa ter algo prático, algo que transcende, pode-se assim dizer. E a forma física, como Maria demonstra gratidão e louvor, é esse cântico. E o texto que temos aqui é a continuação da adoração que iniciou no último domingo, onde falamos: bendito dentre as mulheres, que Isabel fez para Maria, Maria responde a Isabel. O sentido do texto é como se estivesse respondendo, como assim eu falei. E interessante como esse cântico de Maria se assemelha bastante ao cântico de Ana, que se formos lá no Antigo Testamento, em 1 Samuel 2, versículo 1 ao 10, Ana está agradecendo pela vida de Samuel. Temos paralelos, como nos versos 6 e 7 de 1 Samuel, quando ela afirma: o Senhor é o que tira a vida e o dá, faz descer a sepultura e faz subir. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Isso é Ana falando. Veja como Maria digamos assim, pega também como espelho esse cântico de Ana. No verso 1a, Ana afirma o seguinte: o meu coração se regozija no Senhor, a minha força está exaltada no Senhor. Bastante similar ao que Maria aqui fala no primeiro verso, que é o tema da nossa mensagem, o Magnificat, o engrandecimento. Logo de início, a resposta visa apontar não para uma glória pessoal. Maria aqui está para apontar o reconhecimento a Deus. Bendita é entre as mulheres. Não, engrandecido seja a Deus, que me deu esse benefício, que me deu esse privilégio, pode-se assim afirmar. E interessante que o primeiro aspecto que Maria traz aqui, que é uma coisa que eu acho que caracteriza ela, que é a condição de serva, mas não é qualquer serva, mas aquela que possui virtude que falta em muitos, a humildade. Maria aqui, ela demonstra, no primeiro verso que trabalhamos, que a minha alma agradece ao Senhor, porque dentre todas, para a humildade da sua serva, verso 48. A humildade caracteriza a serva Maria. E, irmãos, é interessante isso, porque nessas condições seria natural para o ser humano, buscando motivos, assim pode-se dizer, como nesse caso, de se orgulhar de si mesmo. Você recebe um elogio, é natural que você responda como se fosse algo pessoal seu mesmo, como se eu estivesse buscando, eu trabalhei para que isso acontecesse. A nossa natureza, isso aí já é um aspecto prático. Tenta, de todas as formas, trazer para si a adoração central. O nosso querer está em primeiro lugar em muitas das vezes. E Maria aqui, ela coloca na condição de serva humilde, entendendo de que aquilo que aconteceu não era pelo fato dela ser algo, mas porque ela foi submissa à vontade de Deus. Veja
por exemplo, como ela se comportou quando o anjo anunciou a gravidez. Seria normal para quando o anjo anunciasse a gravidez, qualquer ser humano, qualquer pessoa responder de maneira talvez responsiva nesse sentido, de maneira, de maneira mais grave, digamos assim, respondesse de maneira afrontosa, mas ela se coloca na condição de serva humilde. Em nenhum momento, se formos pegar a passagem de Lucas 1, em nenhum momento ela retruca. Como assim? O nascimento de um Salvador através da minha pessoa? Eu sem ter relações com meu marido? Como assim? No verso 47, e aqui um adendo bastante interessante nessa exposição. No verso 47, ela chama Deus de meu Salvador, como sinal que todos os descendentes de Adão, pecadora, ela sabia, ela reconhecia que ela precisava de um Salvador. Necessitava de algo que somente o próprio Deus podia fazer. Ela precisava de alguém que a salvasse. E o fato dela ser participante desse ato o faria ser chamada de bendita, aquela pessoa que recebeu o privilégio, a bênção, a boa-aventura. Feliz é essa pessoa, bem-aventurada, como Isabel afirmou para ela. E o agradecimento se torna cada vez maior, no sentido ainda mais fundamentado. Maria sabia exatamente da importância que o nascimento de Jesus teria, não somente para ela, mas para o seu povo, para o povo de Deus. Ela entendia da complexidade que era o nascimento de um Salvador e daquilo que ele representaria para o seu povo. E o louvor se estende. No verso 48, ela exclama: todas as gerações me considerarão bem-aventurada. A salvação que viria por meio dela viria através do Espírito. Ela descreve no verso. E não tem como não remetermos de forma paralela à passagem de Gênesis e lembrarmos da promessa feita a Abraão e sua descendência, que todas as suas gerações seriam benditas. Maria remete à promessa que Deus fez ao seu povo. Como Gênesis 17, 9 e 15, Deus prometeu que a aliança entre ele e Abraão e sua descendência não seria algo momentâneo, mas seria perpétua. Desde todos os homens fossem circuncidados. Gênesis 22, 17. Deus prometeu que todos os descendentes de Abraão seriam tão numerosos como as estrelas do céu ou grãos da areia da praia do mar. Maria sabia exatamente a importância que ela tinha dentro do projeto salvífico que Deus fez. Por isso ela era bendita, porque ela sabia exatamente aquilo que aconteceria. E a partir dos versos 50 e 55, irmãos, o cântico de Maria se torna mais com louvores de engrandecimento. Mais uma vez, a promessa de que as gerações seriam benditas por aqueles que são piedosos e reconhecem a palavra de Deus. Como o verso 51. Agiu como seu braço valorosamente, dispensou o que no coração alimentavam pensamentos soberbos. Amparou, 54, amparou Israel, seu servo, a fim de lembrar da sua misericórdia. Verso 50. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que temem, os que são piedosos de coração. E aqui, uma lição bastante valiosa para nós, que temos o refrigério a partir do momento que somos chamados do seu povo. Algo aqui descrito nesse cântico, bastante valioso para a nossa vida, que também é confirmado em outros textos da Bíblia. Deus possui um compromisso com o seu povo. Expressões como esses mostram que os que sofrem injustiças precisam estar amparados, não pelo que o mundo demonstra, mas por algo muito maior e muito mais valioso. E aqui a gente pode trazer um pouco um contexto que Maria se encontra.
Maria está falando aqui num contexto completamente adverso. Os dias de Jesus nascer, ela se encontra em uma cidade completamente distinta e pequena, muitos teólogos chamam de insignificante, e com bastantes dificuldades, seja por perseguições, seja para onde nosso Senhor nasceu, uma manjedoura, não tinha lugar. E ela canta que benditos são os que Deus tem compromisso. Ela sabia o contexto, ela sabia do cenário e sabia da promessa feita. E aqui uma aplicação, ao mesmo tempo, uma aplicação prática e uma advertência. Deve nos alertar que talvez está nos assegurando. Num cenário adverso, nosso cântico de louvor deve tratar a bondade e a misericórdia de Deus pelo aquilo que ele já fez, pelo que ele há de fazer. Por exemplo, como a oração do Pai Nosso. Maria não sabe o que vai acontecer, mas ela sabe que Deus é fiel para cumprir aquilo que a prometeu. Deus é fiel para cumprir tudo aquilo que ele designou desde o início do mundo até o final. Por isso a confiança no cântico dela é muito forte. O cântico de Maria, ela demonstra que ela possui uma confiança muito acima. E que deve também nos alertar, uma aplicação para nós, o que nos assegura, aonde está a nossa confiança diante de tantas adversidades que talvez o mundo possa demonstrar para nós. Maria, no cântico dela, mostra de forma prática que a confiança dela está em Deus. E, ao mesmo tempo, existe uma espécie de julgamento, uma advertência para aqueles que praticam o mal. Aqueles a quem Deus não possui aliança é descrito como cântico para os inimigos. E isso também tem um aspecto da literatura hebraica. Os que cometem injustiça, os que roubam. Mais uma vez, o cenário contextual da história. Temos a figura de Herodes, os rumores de que o povo de Israel estava sendo injustiçado pelas nações, como Roma, como o caso de impostos e outras coisas. Por isso vemos a figura dos fariseus criticando Jesus por se assentar com Mateus e Zaqueu, porque eles eram cobradores de impostos. E para o povo, aqueles eram ladrões, eles estavam roubando a nós. E aqui uma certeza que ela demonstra, assim como a natureza dos salmos, a natureza da literatura hebraica. A certeza de que as injustiças um dia serão apagadas. A alegria de Maria era que o nascimento de Jesus representaria, e aqui um aspecto, como eu falei na aula, de reinado. A alegria de Maria era de que o nascimento de Jesus representaria um governo jamais visto, um reino eterno, um reino justo, diferente do reino lá fora. Diferente da confiança que o mundo consegue colocar nos seus governantes, ela entende que o reinado de Jesus é um reinado puro, mas é um reinado justo, diferente de qualquer outra nação. Amém, irmãos? Algumas conclusões que tiramos do texto. O sentimento que vemos nesse cântico, é algo que deve vir com bastante profundidade. Que só os filhos de Deus podem sentir. Isabel, no verso 41, mostra que a exclamação não parte dela, mas o Espírito Santo participou. No verso 41, quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então, Isabel ficou cheia do Espírito Santo e exclamou em alta voz: Bendita é você entre as mulheres, bendita o fruto do seu ventre. Não podemos gerar esse sentimento de servo humilde, que reconhece a grandiosidade do nosso Deus, sem a capacitação do Espírito Santo. Por nós mesmos, não conseguimos. Podemos ser bons de forma teológica, podemos ser assíduos nos cultos, podemos fazer tudo. Entretanto, se não formos direcionados a ter uma vida humilde de servos, de nada adianta.
E é o Espírito Santo que capacita o seu povo a ter uma vida diante de Deus. Por mais que possamos encorajar-nos uns aos outros, é o Espírito que convence o juízo, o pecado, é o Espírito que convence a ter uma vida humilde de servo. E aqui não tem como não lembrar desse livro que eu gosto tanto, do Jonathan Edwards. As afeições religiosas são coisas que nós podemos talvez exprimir, mas de fato não são de verdadeiramente naturais do Espírito Santo. Podemos buscar ter uma vida santa, mas só o Espírito Santo pode nos capacitar a ter uma vida santa. Podemos fazer coisas, mas se o Espírito Santo não nos convencer, irmãos, de nada vale. Isso é uma advertência para nós. O Espírito Santo capacitou Maria. O Espírito Santo capacitou para que Isabel falasse aquilo para Maria. Jonathan Edwards, de forma brilhante, ele demonstra isso. Até nos tempos dele, ele advertia muito os acontecimentos. Nem tudo que é demonstrado é de fato a afeição religiosa, aquilo que o Espírito Santo de fato age. Muitas das vezes somos tomados pelas nossas ações humanas, mas precisamos pedir que o Espírito nos capacite a ter uma vida como Maria, uma vida humilde e de serva. E isso é tratado como loucura para o mundo. Observe, irmãos. O mundo nunca enxergará algo grandioso ser tratado como servo. Ainda mais o mundo que vivemos, o mundo contemporâneo. Ser tratado como escravo, ser tratado como algo que está preso, ainda por cima humilde, sem retrucar, sem responder. O mundo nunca enxergará dessa forma. O mundo nunca enxergará uma serva que tem alegria em apenas participar de um projeto. Ela não foi a personagem principal. Ela foi apenas um meio. Isso é loucura para o mundo. E o que seria um servo para o mundo de hoje? O que seria se tratarmos isso para o mundo contemporâneo que vivemos? O que responderiam para nós? Que responderam também para os discípulos. Isso é loucura. Somente a capacitação do Espírito Santo faz com que as pessoas enxerguem de forma clara essa mensagem. Somente o Espírito capacita a ter uma vida de servo, a vida, vamos traduzir, de escravo, uma vida humilde diante de Deus. Isso não vem de nós, irmãos. Isso está dentro da nossa doutrina reformada. Isso não parte de nós. Isso parte de um chamado eficaz. É Deus que nos capacita. Ele nos chama e Ele nos capacita. Não estamos aqui apenas por estar, porque somos levados ao acaso. Deus nos chamou e nos capacitou através do seu Espírito para ser servos dele, para ser servos com alegria. E o mais louco, temos alegria em fazer isso. Uma coisa que é difícil explicar. E aqui nesse texto, reconhecemos a importância do papel que Maria teve na vida do nosso Senhor. E aqui um paralelo. Não que ela fosse digna, talvez, de adoração, ou algo similar. Até porque vemos aqui como ela é expressa aqui, que ela também compreendia a necessidade de salvação. Ela também precisava de um Salvador. Mas o principal é a capacidade de entender o tão grande era a obra de salvação, assim como fez como serva. E aqui vemos o chamado, como ela respondeu o chamado que Deus fez a ela. A forma como respondeu. Além disso, irmãos, vemos também nesse cântico alguns dos atributos do nosso Deus. A bondade, a misericórdia, a justiça. Todos eles são destacados. E quando nos encontramos pelo contexto que Maria estava, fica ainda mais fortes. Como o caso da justiça. Precisamos de um reino, mas não um reino desse mundo, mas um reino onde teremos um representante
que esse representante é a justiça, é justo, ele reina de forma soberana. Esse cântico de Maria reflete para nós a aliança de Deus para o seu povo, juntamente com os atributos dele. Deus tem prazer em participar da nossa peregrinação. Como vemos aqui na mensagem, no texto, a sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que temem. Pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada. Deus possui aliança com o seu povo e compromisso com o seu povo. Por isso, ele designou Maria para que fosse um meio para que viesse o nosso Salvador. Para concluir, irmãos, estamos chegando a cada domingo mais próximo do Natal. E o que o Advento representa, de fato, para nós? Temos hoje uma oportunidade ímpar de relembrar e nos preparar para o evento que está chegando, que é o Natal. Relembrar que Deus capacitou o seu povo para que o Messias viesse e nos resgatasse do poder do pecado. Lewis também nessa obra, ele discorre muito sobre isso. E Deus, ele capacita o seu povo. Ele capacitou Maria para que viesse de forma como Cristo veio ao mundo, com todos os cuidados. E nada pôde impedir que ele viesse ao mundo. Além disso, irmãos, relembrar que estávamos em trevas, mas que pela sua misericórdia, pela sua bondade, ele nos trouxe a salvação. Lembra do que eu falei no início das Crônicas de Nárnia? Um mundo sem brilho, sem cor, totalmente congelado, reinado pelo temor do povo. Quando Aslan aparece, o inverno que era se torna primavera. O sol aparece e tudo que era congelado se desfaz. Aquilo que era antes escuro, obscuro, que não enxergávamos, começa a fazer sentido. Isso é uma mensagem muito bela. Revela muito para nós a natureza de Cristo, que é a revelação, como eu disse no estudo, a revelação máxima. Tudo faz sentido quando enxergamos a Cristo. Antes a revelação ela era meio turva. Quando Cristo aparece, acende a luz, enxergamos com clareza aquilo que antes estava obscuro. Assim como a ilustração que Lewis ele traz, tudo faz sentido. Além disso, irmãos, é tempo de nos preparar a ter uma vida de servos verdadeiros. Estou parecendo um pouco repetitivo, mas o advento também é tempo de reflexão. Que tipo de servo somos? Será que somos servos humildes? Que de fato está disposto a ouvir a palavra do nosso Senhor? Ou será que buscamos talvez o meio termo, aquilo que deve ser talvez algo para o meu benefício? Será que estamos dispostos pelo Evangelho a abrir mão de qualquer pensamento, de qualquer coisa que faça sentido para a nossa vida profissional, nosso casamento, nossa vida, pelo Evangelho? Isso é uma reflexão que eu estou falando para os irmãos, mas também é para mim. O Cântico de Maria demonstra isso para nós. Uma vida humilde de servo, que está disposto a não retrucar em nada, em apenas a servir e possuir alegria em fazer isso. Isso deve nos comover. E também, nesse tempo de advento, é refletir os nossos pensamentos, refletir a nossa vida, aquilo que nos atinge. A nossa oração, irmãos, deve ser para que o Espírito nos capacite a ter uma vida, assim como Maria, Magnificat, engrandeça a Deus. Seja pelos seus feitos, seja pelo aquilo que Ele há de fazer, ou seja por aquilo que Ele é.
A nossa vida precisa ser uma vida debaixo da palavra de Deus, assim como Maria, como servos humildes. E como falei, tempo de advento, Cristo é o ápice e representa o ápice da revelação. A mesma revelação que iniciou na criação do mundo como prometido, agora está se materializando e está cada dia, dentro da história bíblica, mais próximo e dentro da nossa vida, já é real e ela deve nos permear os nossos passos, as nossas vidas. A minha oração é para que a igreja e nós venhamos a cada dia entender a palavra de Deus segundo os seus preceitos e que o Espírito continue nos capacitando. Amém?